Pessoal, em relação ao KPI de resultado produção diária que nós escolhemos, né? No início do vídeo nós falamos que nós iríamos interpretar então a produção por dia como um KPI de resultado e um KPI de progresso setup. Então, como nós já definimos qual é a nossa meta para o setup, vamos então utilizar a mesma abordagem para o KPI de resultado produção por dia, né? Que tem aquela correlação negativa que nós falamos. Quanto menor o tempo de setup, maior a minha produção diária. Vamos ver então, nesse caso, como ficaria aí a meta do KPI de resultado produção por dia. Está aqui a distribuição que nós fizemos, né? Nós lançamos aqui a produção diária nos últimos 3 meses, mês 1, mês 2, mês 3. Cada mês nós coletamos 21 dados, ou seja, nós temos o total de 63 dados. Eu joguei aqui no Minitab para entender aí a variabilidade dos dados. Então, temos aí 3 meses de coleta de dados de produção diária da linha em questão, que eu quero melhorar. Está aqui a distribuição, fiz aqui um gráfico de série temporal para avaliar o primeiro ponto, o primeiro passo, que é o que? A estabilidade. Fiz aqui uma carta de controle, todos os dados perfilam aí, tem comportamento dentro dos limites de controle, então o princípio de estabilidade, que é o primeiro passo, ele está coberto. O segundo é normalidade, então eu posso ver através do valor de probabilidade e até olhando a quantidade de pontos aqui em cima da linha vermelha, um valor de probabilidade maior do que 0,05, então indica que os dados são normais. E aqui distribuição do quartis, distribuição da série de dados de forma crescente, dividindo em 4, na qual, nesse caso, produção por dia, quanto maior, melhor. Portanto, a minha meta, no caso de produção diária, nesse KPI de resultado, vai ser o quê? A escolha do terceiro quartil, ou seja, por volta de 1.200 peças por dia. Essa seria a minha meta. E, logicamente, o último passo, a apresentação dessa meta, desse KPI para a minha chefia, para que ele dê o agreement, para que ele dê o acordo e saiba exatamente por que eu cheguei nesse valor, porque eu estipulei esse valor como meta. Uma vez que eu coloque a meta em relação para comparar onde eu estou inicialmente, a minha média diária é 1049, aqui tem a variabilidade dos dados ao longo da média. Eu tenho aqui a minha meta, então isso significa aí um aumento próximo de 16%, para ver aí se o chefe concorda com essa meta estipulada desse KPI. Uma vez que eu mostre para ele, eu tenho aí um acordo ou não para ir adiante nos próximos passos no PDCA, já que eu defini aí o valor da minha meta. O que eu espero no final das contas, né? O que eu espero uma vez que eu tenha muito bem definido as metas do meu KPI, né? No final das contas, eu quero chegar numa situação como essa, num atingimento futuro do meu KPI de resultado, que é produção por dia, saindo de uma média de 1049, com uma variabilidade visualmente observada nessa carta de controle, para uma média maior, com uma variabilidade aí 50% menor em relação ao ponto anterior. Então, no final das contas, em relação a esse KPI de resultado, eu quero chegar nessa situação onde a lacuna entre o que eu estipulei e onde eu estava, ela vai sendo reduzida, bem como a sua variabilidade. Então, eu costumava ter aí uma produção por dia em torno de 1049, depois do projeto eu cheguei a 1200, que é a minha meta, com uma variabilidade muito menor. Então, o que eu pretendo chegar no final do meu projeto, com o ciclo PDCA, é atingir algo desse tipo. Por quê? Porque o meu KPI de progresso, que vai alavancar esse resultado, ele também foi atingido. Eu costumava ter aí um tempo de setup por volta de 43 minutos e agora eu tenho aí uma redução inicial de 37,23 com uma variabilidade muito menor. Então, quando eu estipulo essas metas e ao longo do ciclo PDCA de elevação de padrões, eu começo
a tomar aí, entender as causas e tomar algumas ações, uma vez que eu tenha resultado em relação ao KPI de progresso, eu consequentemente começo a ter resultado no KPI de resultado. Por quê? Em função da correlação forte que existe entre esses dois. Portanto, mais uma vez, isso é uma boa prática de gestão, você ter dois tipos de indicador e não simplesmente um KPI de resultado, por exemplo, que vai lhe mostrar apenas a lacuna que você está em relação à sua meta esperada. Então está aqui o que você espera chegar no final do projeto.